Olá pessoal, meu nome é Renato, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. No treinamento de hoje eu vou mostrar para vocês uma modelagem que irá atender à parte de controle de acesso. O que é mais importante no controle de acesso é você desenvolver algo que possa ser reaproveitado em todos os sistemas. Então daí a necessidade de, quando você modelar o seu controle de acesso, você fazer tudo orientado a sistema e não a simplesmente o sistema específico, de tal forma que essa base de dados ela possa ser separada da sua aplicação para que você possa reaproveitá-la em outro projeto. Por exemplo, você tem um sistema de estoque, um sistema financeiro e um sistema de controle de inventário ou ainda um sistema para controlar patrimônio. Então, se você tem softwares separados que compartilham cadastros, mas são bases de dados separadas, provavelmente você vai ter um problema com o controle de acesso, porque esse controle de acesso ele ficará dentro de cada uma dessas bases. Para que você consiga reaproveitar o seu controle de acesso e diminuir a manutenção, tanto a parte de cadastro de usuários como a parte de controle de acesso deveriam ficar num banco chamado Acesso, ou RBAC, que vem da sigla Role Based Access Control. Role Based Access Control, RBAC. Então vocês podem ler mais sobre RBAC para entender a parte de controle de acesso na internet, Wikipedia ou RBAC Book. Vocês vão encontrar aí esse não tem nada a ver, é esse cara aqui, ó, based, baseado, não based. Então aqui tem pouquinha coisa, mas vem falar sobre os padrões de projeto e vocês vão encontrar ainda outros materiais, referências sobre o assunto. Então o RBAC nosso, nesse caso, ele tem um conjunto de classes separadas, estão definidas aqui dentro de o audit. Eu vou começar da última classe, ação. Uma ação é qualquer funcionalidade dentro de um sistema. Por exemplo, incluir, alterar, excluir, consultar saldo, reduzir estoque, aumentar estoque, fazer pedido, tudo isso é uma ação, certo? Ela é a menor unidade dentro de um sistema. Então, uma ação ela tem um nome que você vai utilizar como, por exemplo, insert ou INS, uma sigla, underline insert. Já a descrição é incluir, é o texto referente à ação. E o módulo é o nome da janela ou do subsistema que essa ação pertence. Por exemplo, uma ação, quando ela é criada, ela precisa de um módulo e de um nome. A descrição pode ficar nula, porque a descrição são textos complementares, mas ela precisa de um módulo. Por exemplo, eu tenho uma ação incluir dentro do módulo financeiro. Eu tenho uma ação alterar também no módulo financeiro. Então eu vou criar essa ação, incluir, alterar, excluir, listar, 4 vezes para cada módulo. Então no construtor da ação eu tenho que passar o módulo. E o que é legal? Eu gravo o módulo na minha variável módulo, aqui. Então a qualquer momento dentro da ação eu posso acessar as propriedades do módulo. E dentro da ação eu também posso, já na criação dela aqui, ó, eu não estou criando o módulo, eu estou guardando o módulo, já acessando a lista de ações e dando um ADD na própria ação. Ou seja, quando eu crio uma ação incluir para o módulo contas a pagar, que eu informo aqui, automaticamente o módulo contas a pagar, quando eu for na propriedade ações, lá já vai ter uma ação chamada incluir. E gravo também o nome da ação. Quando eu for no módulo, o módulo pertence a um sistema. Por exemplo, eu tenho o módulo contas a pagar dentro do sistema financeiro, contas a receber também dentro do sistema financeiro, controle de cheque também no sistema financeiro, controladoria, tudo lá dentro do sistema financeiro. Então, quando eu crio um módulo, agora eu tenho que informar o objeto sistema e o nome do módulo. Vamos lá? Então, quando eu crio um módulo, eu associo o sistema, vou na lista de módulos semelhante à ação e adiciono o próprio módulo que está sendo criado. E nessa hora eu crio a minha lista de ações. Então, quando eu crio um módulo, eu crio um objeto que é uma collection, um generic de ação. E quando eu destruo esse módulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer todas as ações, destruí-las uma a uma e depois destruir a minha lista de ações.
Já na destruição do módulo, da ação eu nem tenho nada, porque eu não crio objetos. Eu apenas tenho referências para objetos. Agora eu vou no sistema. O sistema já não tem nada no construtor, simplesmente a criação da lista de módulos. E na destruição, eu acesso o módulo associado ao sistema, destruo ele e depois destruo a lista de módulos. Daí, para cada módulo que eu estou destruindo, as ações dele aqui também já estão sendo automaticamente destruídas. E aí eu tenho um objeto auditoria, que é uma classe totalmente apartada, simplesmente para gerenciar as permissões, essa classe. Ela tem um construtor estático, que é a instância. Então, a minha instância, o que é que ele faz? Ele verifica se a auditoria, o objeto, é nulo, e aí ele cria o objeto uma única vez. Aqui é o padrão singleton. E aí eu retorno o meu objeto audit que foi criado. Na segunda vez, como ele é estático, essa classe é compartilhada por todos os objetos, eu só mantenho uma única instância de auditoria dentro do meu software, ele vai verificar que ela não é nula e ele simplesmente retorna a instância já criada. Quando eu destruo a auditoria, eu destruo o sistema. Observem que na criação da auditoria, aqui, eu dou um create. Esse construtor ele é privado, então eu não posso utilizar audit.create. Eu simplesmente uso audit.instance. Quando eu chamo create, ele cria o objeto sistema. Então já estou pronto a receber vários módulos. E no destroy eu elimino o sistema. Então aqui é o meu conjunto de auditoria. Como eu utilizo isso dentro do meu projeto? Eu vou precisar localizar um módulo e localizar uma ação dentro da auditoria. Por exemplo, como eu localizo um módulo? Eu dou um loop no sistema, percorro todos os módulos dele, sempre o sistema vai estar informado, ele nunca vai ser nulo. Daí, se o nome for igual ao nome informado, eu retorno o objeto, eu saio retornando o módulo. Caso contrário, se eu percorrer tudo e não encontrar o cara, eu retorno nil, que é nada. Como eu localizo uma ação? Primeiro eu localizo o módulo, se o módulo for nulo, eu saio. Como eu localizo a ação? Uma vez que eu tenho um módulo em mão, eu posso percorrer as ações. Se a ação for igual a ação informada, eu retorno a ação. Se eu chegar até o final, eu retorno nada. Renato, como é que a gente utiliza isso? Então, no seu projeto, você vai ter uma tela de login. Após o usuário digitar o login e senha, nessa hora você tem que ir no servidor e buscar tudo que tiver vinculado a ele e começar a popular os objetos, desta forma, lendo as permissões. Então, eu criei um módulo financeiro dentro do objeto auditoria.instance.sistema. Então, eu construí um módulo financeiro, dei o nome dele de financeiro. Daí, eu peguei e criei 3 ações, exatamente para as ações que eles estão permitindo. Cara, como funciona isso? Aqui eu estou colocando especificamente o nome financeiro. É claro que no seu projeto você não vai criar 3, 4, 20 variáveis. Você vai dar um loop numa query e você vai ficar criando módulo.create dentro do sistema com o nome do módulo que vem lá do servidor. Depois você vai dar um loop nas ações da sua base de dados daquele módulo e para cada uma das ações você vai criar. Nesse caso, para efeito ilustrativo, estou colocando que o usuário logado terá acesso ao sistema financeiro, a todas as ações, incluir, alterar e excluir. Já no módulo estoque, o usuário terá acesso apenas às funções incluir e alterar do módulo estoque. Ok. Beleza? Então, como eu faria para buscar isso lá no servidor? Simplesmente eu iria digitar, porque essa parte que não é banco de dados, é mais para controle de acesso. Faria um select asterisco from módulos where usuário igual a x. Daí daria um loop e aí eu crio módulo, crio uma variável, né? Faço aqui um while not elf. Aí eu vou criar uma variável módulo aqui dentro, recebe tmódulo.create, e aí eu vou colocar query.field. Então aqui vai ser essa parte, audit.sistema.
colocar query.field by name módulo aqui, que é o nome do módulo. Beleza, assim que eu crio o meu objeto na prática. Criei o módulo. Agora eu vou fazer uma query para pegar todas as ações desse cara. Então eu vou fazer um select asterisco from ações query módulo igual a m end usuário igual a x. Quais são as ações daquele módulo que aquele usuário tem acesso? While not elf, né? Daí eu vou criar uma ação, recebe tação.create, vou passar o módulo que eu acabei de criar, query.field by name, no caso, a ação que vem lá do banco, que é o nome da ação, .asstring. Beleza, é exatamente assim. Esse aqui seria o código para poder listar e preparar o objeto. Então, fazendo aqui esses dados fakes, observe que quando eu crio o financeiro, ó, eu dou um create, automaticamente ele já vai no sistema e se adiciona na lista de módulos daquele sistema. Da mesma forma, eu coloco agora financeiro.ações.add, eu já crio uma ação passando o nome do módulo financeiro. Beleza, fiz esse load, vou no meu eventos, vou aqui no form create e vou ativar os menus. Então eu coloquei menu financeiro, audit, instance, get módulo financeiro, diferente de new. Se dentro dessa lista o módulo financeiro for diferente de new, é porque eu posso habilitar o menu. Da mesma forma para o estoque, da mesma forma para o grupo, da mesma forma para usuários e permissões. Só isso. Então aqui eu habilito os menus. Vamos rodar. Vamos verificar quais menus foram abertos. Usuários, grupos e permissões não foram ativados. Financeiro e estoque foram ativados. Por quê? Porque aqui na minha lista eu criei o financeiro e criei o estoque. Vamos dar acesso para ele em grupos. Como é que eu faria para simular acesso à tabela de grupos? Então eu colocaria grupo, o usuário terá acesso apenas a listar os grupos. Então vocês vão observar que nenhuma ação foi criada, somente eu posso listar os grupos, né? Agora, quando eu for aqui, ele pesquisar o grupo lá dentro, ele vai habilitar o acesso. Financeiro e estoque continua, o grupo sim. Quando eu entro no financeiro, olha lá, está aqui o financeiro com todas as funcionalidades ativas, de acordo com a nossa lista, ó, todos os botões estão ativos. Eu vou entrar agora no estoque, somente incluir e alterar estão ativos. Se a gente observar aqui, incluir e alterar estão ativos. Não existe um formulário de grupos, mas nós podemos criá-los agora mesmo. Então vou criar um novo formulário, vou salvá-lo como FRM grupo, vou colocar aqui como grupos, vamos marcar como estilo MDI, child, vamos tirar lá da lista de projetos dando Ctrl Shift F11, aqui em formulários, tirei esse formulário, vou chamá-lo porque ele vai ser MDI child, então esse filho vai ser criado automaticamente, né? Então tenho que remover daquela lista. Vou chamar de FRM grupos, beleza. Agora vamos copiar o código do estoque, copio esse image list, copio o painel, né? E copio a grade, beleza. Assim que eu fiz o formulário, ó. Vou aqui no evento do grupo onClose, eu vou vir aqui também, vou dar um F12, vou liberar esse cara, e aqui no construtor vou verificar quais são as ações que ele tem acesso. Simples. Vou adicionar a unidade auditoria, o formulário está pronto. Olha como eu faço para criar esse cara.
tfrm grupo.create self. Eu adiciono o formulário de grupo aqui na minha lista. tfrm grupo. Vamos rodar o projeto. Opa, um detalhe. No grupo ele faz o seguinte: procure pela palavra grupo, pela função incluir, alterar e excluir. Agora eu estou chamando o método getAção. Se esse método for diferente de new, é porque ele tem acesso a essa funcionalidade. Lembrando que aqui eu coloquei grupos, então aqui também tem que lembrar o mesmo nome. Lá, ele não tem nenhuma funcionalidade, só poderia listar. No financeiro ele tem acesso a tudo. E no estoque também. Mostrei para vocês como fazer o controle de acesso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula.